Pessoal, resumo do módulo 2, congruência. Antes de entrar na parte prática, vamos entender o que seria congruência, tá? Quando a gente fala de congruência de figuras, a gente está falando que as figuras são idênticas. As configurações dessas figuras são iguais. Então, se você pega a medida dos lados, ambas as figuras vão ter as mesmas medidas. Se você pega as medidas dos ângulos, ambas as figuras vão ter as mesmas medidas, tá bom? Tornando a figura não que ela tenha apenas o mesmo formato, mas também o mesmo tamanho, tá bom? É isso que interessa. Quando a gente fala de congruência, a gente está falando então de figuras que são idênticas. E junto com essa informação tem uma outra que também é importante, que é a correspondência dos vértices, tá? Quando um vértice corresponde a outro vértice. A gente está falando de duas figuras, então a gente pode pegar um vértice de cada que bate com as configurações. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção que aqui, ó, eu dei o nome de dois triângulos. Um eu chamei de céu, outro eu chamei de sol. O nome é só para ficar fácil de lembrar, mas o que importa são os vértices. Um eu peguei o vértice C, E e U, chamei de céu. O outro eu peguei os vértices S, O, L, chamei de sol. Novamente, céu e sol é só para ficar fácil de lembrar. O importante são os vértices. E o que a correspondência dos vértices nos ajuda? É muito simples. Você observa que a primeira letra do primeiro triângulo é o C. E a primeira letra do segundo triângulo é o S, tá? E eu coloco de uma forma, a apostila vai colocar de uma forma, o exercício vai colocar de uma forma que elas batam. Então a configuração que existe em C é a mesma configuração que existe em S, tá? Você observa que o C tem um ângulo de 90 graus. Portanto, o ângulo colado no vértice S também vai ter 90 graus. Então você pode assumir a partir daqui que o beta ele tem 90 graus. Olha só, você não precisou fazer conta nenhuma, você só observou a correspondência dos vértices. Isso vale para os outros. Se você pega agora a segunda letra, a letra do meio, você pega com a segunda letra, a letra do meio do outro triângulo, e você vê que eles também têm correspondência. Então a segunda letra é o E, a segunda letra do outro triângulo é o O. Então você percebe o quê? O ângulo que está no vértice é 60 graus, então o ângulo que está no vértice O também vai ser. Nesse caso, a gente fala que alfa é igual a 60 graus. O último ângulo que está no vértice U e L não está aparente nem no U nem no L, tá? Você tem que descobrir. Mas isso é fácil, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se você já tem 90, se você já tem 60, você já tem 150. Tá faltando quanto para 180? Tá faltando 30. Então agora você sabe que aqui é 30. Consequentemente, você sabe que o último ângulo do segundo triângulo também vai ser 30. Então você pode assumir que o gama é 30 graus. E a gente praticamente não fez nenhuma conta e descobrimos os ângulos a partir da correspondência dos vértices. A mesma coisa vale para a medida dos lados. Se você pega um lado, por exemplo, esse daqui, ó, que vai do vértice C até o vértice E, o CE, são as duas primeiras letras do primeiro triângulo, você pega as duas primeiras letras do segundo triângulo, nesse caso o S e o O. Então você sabe que eles vão ter a mesma medida, por causa da correspondência dos vértices. Nesse caso, então, o X, ele vai medir 3 centímetros, que foi o que a gente verificou no outro triângulo. Eu posso vir aqui e colocar que X é igual a 3 centímetros. Veja como é fácil. Vamos pegar outro, vamos pegar a primeira e a última letra, ó. O C e o U. Então eu pego a primeira e a última letra do outro triângulo, o S e o L. O C e o U tem 5,2 centímetros. Então o S e o L aqui, ó, vai ter 5,2 também. Nesse caso está marcado como Z. Então o Z vale 5,2. Aí te sobrou o quê? Sobrou essa informação e essa informação. Nesse caso você não tem um valor específico, né? Um valor numérico, você tem ali uma incógnita que está presente tanto no primeiro triângulo quanto no segundo. A gente vai ter que calcular então, mas não é difícil, uma vez que você sabe que são valores iguais. Y mais 2 é a mesma coisa que 3y menos 6, só está escrito de forma diferente. É como se você falasse que um é 10 e o outro é 5 mais 5. Entendeu? É a mesma coisa. Então você pode armar uma equação de primeiro grau. Você pode falar que y mais 2 é igual a 3y menos 6. E aí você trabalha como você sempre trabalhou em equação de primeiro grau. Letra de um lado e número do outro.
fazer o seguinte, eu vou mandar esse y para o outro lado, troco a operação, ele fica positivo. Vou mandar esse menos 6 para o outro lado, troco a operação, ele fica positivo. Aliás, perdão, né? Falei que o y vai para o outro lado, ele fica negativo, ele já é positivo, né? Se não tem nada na frente dele é porque ele é positivo. Então a gente pode reescrever isso daqui, ó. O 2 mantém, o menos 6 vai chegar aqui como mais 6, trocando a operação. Do outro lado você já tinha um 3y, e chega um menos y. E é só resolver agora. 2 mais 6 dá 8, 3y menos y, 3 maçãs menos uma maçã dá 2 maçãs, então dá 2y. O que o 2 está fazendo com o y? Está multiplicando? Manda para o outro lado dividindo. Portanto, y é 8 dividido por 2, e 8 dividido por 2 dá 4. Então, o y tem 4 centímetros. Veja, a única etapa que a gente precisou realmente fazer cálculos mais complexos foi a última. Todo o resto foi muito simples, tá? Então, para descobrir o beta foi simples, o alfa foi simples, o gama foi simples, o x foi simples, o z foi simples. Somente o y teve um pouquinho mais de complicação, mas também não foi muito mais difícil. Se você treina a equação de primeiro grau, você não vai ter dificuldade. Você vai descobrir rapidamente que o y vale 4 centímetros. Também é interessante comentar sobre congruência de triângulos, tá? Porque o triângulo tem uma facilidade para você verificar se eles são ou não idênticos, tá bom? Se eles são ou não congruentes. Porque você tem casos de congruência. Você tem 4 casos de congruência. Repare que eu vou estar sempre colocando a letra L ou a letra A, quer dizer lado ou ângulo, tá? O que significa? Significa que você não precisa verificar tudo, absolutamente tudo, para descobrir se eles são ou não idênticos. Se você tem um triângulo, você teria que verificar 2 triângulos, aliás, né? Para verificar se eles são idênticos, você iria verificar os 3 lados e os 3 ângulos. Não tem essa necessidade, tá? Você pode simplesmente fazer uma verificação dos 3 lados. Então, se você observa, por exemplo, eu coloquei 2 triângulos aqui, que eles são idênticos, claro, mas se você fosse medir esse lado e esse lado, verificou que é igual. Esse lado, verificou que é igual. Esse lado e esse lado, verificou que é igual. Você não precisa medir os ângulos, você já pode assumir a partir daqui que eles são congruentes, tá bom? Esse é o caso de congruência lado, lado, lado. Aí a gente tem um outro caso que é o lado, ângulo, lado. Se você pegar uma régua, mede esse e esse lado, verifica que eles são iguais. Mede esse lado e verifica que eles são iguais. E no meio desses lados você tem um ângulo que você também mede ali com o teu transferidor e verifica que eles são iguais. Então você não precisa medir mais nada, você já pode assumir que eles são idênticos, tá bom? Aí, se você entendeu bem o segundo caso, o terceiro é fácil. Em vez de ser lado, ângulo e lado, é ângulo, lado e ângulo. Então é como se você medisse esse ângulo e esse ângulo, verificou que é igual, mediu esse ângulo, verificou que é igual, e no meio deles você verificou que o lado tem a mesma medida. Você não precisa verificar mais nada, você já sabe que eles são congruentes, tá bom? E por último, que é o mais complicadinho, que é o lado, ângulo e ângulo oposto. Essa bolinha embaixo do A quer dizer que é oposto, tá? Você verifica um lado em cada triângulo e vê que bate. Você verifica o ângulo que está ao lado deste lado, verifica e vê que ele bate. E você não verifica o outro ângulo ao lado, mas sim o oposto ao lado que você está estudando, tá? Então seria esse ângulo aqui, ó, ele é oposto ao lado. Então, verificando essas 3 informações e viu que elas bateram, você não precisa verificar mais nada, você já pode assumir que os triângulos são congruentes, tá bom? Então você tem 4 casos de congruência para te ajudar quando você fala de triângulos. É isso, pessoal.